Os demônios, eles existem, e aqueles que não dão créditos para esta palavra, que não compreendem estas coisas, elas padecem por causa que acham que todas essas coisas são coisas naturais. Jesus nos ensinou, inclusive, dando direções aos seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar as serpentes e os escorpiões e toda a força do mal. São os demônios. Os demônios, eles se levantam na vida de uma pessoa para atormentar, para poder impedir a pessoa de ser feliz mesmo, para impedir a pessoa de viver. E há muitos casos, por exemplo, eu pessoalmente, vou dizer para você, eu me lembro, o primeiro caso que eu tive assim na minha vida, o primeiro contato que eu tive de ter que me deparar com uma pessoa endemoniada, uma pessoa com um demônio manifesto ali no corpo daquela pessoa, que estava ali dominando aquela pessoa. Eu era muito jovem, na verdade eu tinha meus 13, 14 anos ali, eu não era um cristão, não era convertido ao Evangelho de Cristo, mas eu me lembro que aconteceu um fato muito sério. Nós morávamos num terreno, se meus amigos, parentes acompanham muitas vezes essa programação nas redes sociais, vão se lembrar disso. Tinha o terreno onde nós morávamos, né? Tínhamos ali algumas casas neste terreno, e do lado tinha um terreno vizinho. O terreno do vizinho era aberto, não tinha muros. E um dia, o vizinho que morava ali, morava de casa alugada, escutamos gritos e nós pensávamos que era briga, né? Infelizmente, aquelas brigas de marido e mulher intensivas, de quebrarem coisas. E daqui a pouco sai uma pessoa correndo: por favor, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Aí foram várias pessoas, até alguns parentes meus, vizinhos, foram também ajudar e acudir. E quando chegaram na casa, quando foram para entrar na casa para poder ver o que estava acontecendo, lá dentro estava um homem endemoniado. Havia um homem lá dentro endemoniado. E todos os homens que estavam ali, pessoas que tentavam segurar aquele homem, não por causa da força humana que ele tinha, mas ninguém conseguia, ninguém podia com ele, ninguém segurava ele. Ele se lançava na parede, batia a cabeça e gritava com uma voz estranha. Aquilo, na verdade, naqueles dias para mim, trouxe um medo muito grande. Meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? Esse homem deve estar com um problema mental, ele deve ter algum problema com o que diz respeito à sua mente. E na verdade ele estava endemoniado, eu não entendia sobre isso. Ele rangia os dentes, ele ficava com as mãos tortas, com o corpo todo embrulhado, uma coisa bem séria. E uma das coisas que me chamou a atenção nisso, porque uma das minhas tias, ela era de Jesus, e ela chamou a pastora, chamou uma senhorinha bem simples, ela veio toda humilde, chegou ali e ela fez uma oração. E naquela oração que ela fez, ela falou: em nome de Jesus, demônio, você vai sair da vida deste homem e vai embora e não vai voltar mais. E ela falou: em nome de Jesus, saia. O homem atormentado parou, olhou para os lados e falou: o que está acontecendo aqui? Naquele caso específico, eu já tive ali muito jovem, eu vi um demônio manifestando. Não era da igreja, não entendia nada sobre isso. Ali eu vi uma manifestação de demônio na vida de uma pessoa. E por que os demônios fazem isso? Por que os demônios eles manifestam na vida das pessoas? Por que eles agem na vida das pessoas? Há muitas coisas que nós poderíamos abrir aqui para contar para vocês. Há brechas, que são aquelas brechas, por exemplo, tudo que é maligno, tudo que é do demônio, tudo que faz parte daquela aquela malícia maldosa, maligna do diabo, faz que você esteja dando brechas para o diabo te dominar. E isso, digo para você, que é algo muito sério, muito sério. Há pessoas que elas vivem manifestadas. Ela vive xingando, ela vive com ódio, ela vive gritando. Aquela pessoa que não tem conversa com ninguém, aquela pessoa que vive com ódio de todo mundo, aquela pessoa que diz o tempo todo que vai tirar a vida, que vai se matar, que vai matar alguém, né? São pessoas que estão endemoniadas e precisam sim de libertação. Jesus Cristo, ele atravessa de um lado do outro para o mar, e ele chega na província dos Gadarenos,
para que ele possa ali expulsar um demônio. Quando ele chega para expulsar o demônio, ali há uma legião de demônios na vida de um homem. E às vezes, quando nós não nos atentamos que isso seja uma verdade, porque eu vou te falar aqui, vou falar para todos vocês que me acompanham, você gostando ou não. Ah, pastor, demônio não existe. Não se precisa fazer orações para expulsar demônio, porque demônio não existe, pastor. Eu espero que haja a oportunidade de você ver uma pessoa manifestar com demônio. E você vê essa pessoa, ela ser liberta em o nome de Jesus. Um dia que você vier à igreja, onde se prega a palavra, os demônios não resistem à graça de Deus, à luz do Senhor. A Bíblia fala que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Agora, tem pessoas que duvidam, inclusive pastores, inclusive pregadores do Evangelho. Desculpe-me falar isso para vocês, mas vocês estão mentindo para as pessoas. Jesus disse, expulsai os demônios. Aquele que se converteu ao Cristo verdadeiro, ao Cristo de Deus, e não expulsa demônios, não tem poder de fé, que crê no nome de Jesus, que no nome de Jesus você manda os demônios embora, eu vou dizer bem claro para você, você não está executando as palavras de Jesus. E isso não é para você ficar espantado ou chateado comigo, não. Estou dizendo para você com todas as letras. Não é todo caso que a pessoa é nervosa, irritada, que ela está manifestada com o demônio. Mas em contrapartida, se nós não ali resistimos o diabo, ele vai continuar agindo na vida da pessoa e nada vai acontecer. Existem demônios que manifestam, por exemplo, até na hora de uma oração, de um louvor. Começa com um espírito maligno, começa com aquele espírito de fogo estranho, que é uma coisa totalmente aversa. Inclusive, você vai ver isso aqui agora. Aparentemente, o demônio adorando a Deus. O capítulo é o 5, o versículo é 1. Contei tudo isso para você entender que mesmo antes de conhecer Jesus, de estar na casa de Deus, eu já tive esse contato com pessoas endemoniadas. E eu fiquei deslumbrado em saber que aquela senhorinha, uma senhorinha franzina, uma senhora do coque de oração, que ela estava ali para poder expulsar um demônio. E tinha um monte de homens ali, gente ali, e ninguém podia fazer nada para resolver. Mas quando ela abriu a boca e falou em nome de Jesus, a autoridade que essa mulher tinha em Cristo Jesus fez o demônio baixar a guarda e sair daquele homem. Então, veja que isso, quão importante é nós aprendemos a andar no caminho da palavra. Diz o versículo 1, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamou com grande voz e disse, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então veja, esse homem manifestado com esse demônio, ou melhor, com essa legião de demônios, já a gente vai ver isso, ele manifestado com este demônio, ele fazia mal para quem? Para ele mesmo. A grande parte dos demônios, quando manifesta na vida das pessoas, ela não faz mal para outras pessoas. Faz também. Mas grande parte faz mal para si mesmo. Porque o demônio quer matar, roubar e destruir. Ele quer roubar as pessoas, roubar o prazer de viver. Ele quer matar a pessoa a ponto de fazer que ela perca a sua vida, que ela tire a sua própria vida. Porque quando o demônio manifesta, se ele ficar fazendo algazarra com as pessoas vão amarrar, porque a Bíblia fala, amarravam ele, prendiam ele para ele não fazer isso com ele mesmo, porque ele não fazia, não diz que ele batia nas pessoas na rua, que ele saía batendo, roubando, não, a Bíblia fala que ele fazia mal para ele mesmo. Veja que o demônio, ele age na vida de uma pessoa para destruir a pessoa, para acabar com a vida da pessoa, para destruir ela, para destruir a moral da pessoa, o ego da pessoa. No entanto, que ele vivia no sepulcro. Sabe o que é viver no sepulcro? Ele vivia dormindo em cima de túmulos.
Ele vivia buscando, para ele sentir esse prazer de levar o corpo deste homem, levar esse jovem, essa pessoa, até os sepulcros, os cemitérios. Ele se cortava, ele era todo ferido e machucado. Quem leva uma pessoa a se ferir, a se mutilar, é um demônio. Você vê hoje, por exemplo, falar de jovens, de pessoas que se cortam com gilete, que cortam, que se machucam, que fazem coisas terríveis. Isso é demônio. Você precisa passar, você precisa ir até um pastor que vai impor as mãos, vai repreender o demônio vai sair em nome de Jesus. O demônio, ele vai agir sempre tentando se esconder. Ele vai tentar se esconder, vai tentar fugir, para que você não faça nada para essa pessoa. Então veja que quando Jesus chega a essa província, esses demônios conduzem esse gadareno até Jesus. E fala, oh, olha quem está aqui, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo, ao 7, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, esse demônio, olha, ele vem, não, olha, isso aqui é o Filho de Deus. O Senhor Jesus é a autoridade sobre os demônios. O nome de Jesus é a autoridade sobre os demônios. Demônios nada mais são do que os anjos caídos. Satanás, Jesus disse, eu vi Satanás e os seus demônios caírem do céu como um raio. Então, estes demônios são os anjos caídos. Esses demônios, eles sabem que não há perdão para o erro que cometeram, então eles querem a todo custo fazer com que aqueles que o Senhor tanto ama, eu, você, os seres humanos, que Jesus quer te salvar. Ele veio para te salvar, ele veio para tirar você do lamaçal do pecado, para tirar você da tristeza e colocar você na alegria, para tirar você do mundo do pecado e levá-lo à sua maravilhosa graça. Agora, quando ele toma essa posição, olha o que a Bíblia fala, porque Jesus dizia, enquanto ele fala que não me tire daqui, Jesus fazia assim, sai deste homem, espírito imundo. Vou lhe relatar para você uma outra experiência. Numa das campanhas do missionário, lá em Curitiba, aconteceu um dia, isso logo no início, lá no início, quando comecei a caminhar pela fé, comecei a trabalhar como obreiro na igreja, eu me lembro de um caso que o missionário tinha feito a primeira oração, passou então aí o pastor Fernando começou a fazer oração, e na oração que o pastor começou a fazer, uma senhora na minha frente manifestou com um demônio. Na hora eu já fui ali, é terrível, é coisa séria, briga espiritual mesmo. Eu já impus as mãos, repreendi, amarrei. Amados irmãos, eu vou contar para você. Era uma senhora bem baixinha, assim, ela tinha uma estatura baixinha, era uma senhora franzina. E na hora que manifestou com o demônio, não havia o que segurasse essa mulher. Não tinha o que segurar. Se alguém lá, isso aconteceu numa igreja nossa, lá em São José dos Pinhais. E nisso, o pastor falou, pastores, atentos, ajudem ali, ó, o pastor Jefferson está ali orando, ajudem para que não machuque as pessoas, porque o demônio quer machucar a pessoa, quer que a pessoa se bata, se machuque, que ela fique com dores. E na hora vieram mais 4 pastores, estava eu orando e mais 4 pastores, nós estávamos em 5 pastores orando, e o demônio esperneando e pulando, o demônio levantava, nós 5, nós não tínhamos força ali naquela hora para resistir. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, meu Deus, que força é essa que essa pessoa tem? Da onde saiu essa força? Era o demônio no corpo daquela mulher. Até que então nós, na autoridade da palavra, resistimos o demônio, e a Bíblia fala que não há joelho que não se dobre perante a palavra. O demônio, ele não resiste à palavra, e o nome de Jesus disse, demônio, não há boca que não confesse que o Senhor é Deus, e não há joelho que não se dobre. Se dobre agora, eu estou lhe dando uma ordem, esteja amarrado agora, porque você vai sair da vida dela. Aí quando ali nós resistimos o demônio ficou ali parado, ali gritando, o demônio disse, olha, ela vai morrer, eu vou matar ela, eu vim para matar ela. Você não vai matar ela. Expulsamos aquele demônio, e o semblante daquela senhora era outro.
Era outro semblante, parecia ser até outra pessoa depois que o demônio saiu. Estou lhe contando isso porque essas experiências que são reais e verdadeiras, elas acontecem com a pessoa que crê. Quem não crê chama o SAMU, Há coisas que precisa sim do SAMU, que precisa da medicina, mas há coisas que são espirituais. Você está tratando coisas espirituais com a medicina. Tem coisas que você tem que resolver do cunho espiritual. Você tem que ir para a igreja, aprender a palavra. A palavra te traz fé, a palavra te traz força, a palavra te traz entendimento para você expulsar os demônios. Veja que tem gente, por exemplo, que é como os filhos de Seva. Os filhos de Seva eram os filhos de um judeu que ele também expulsava demônios. Só que chega um dia que esses filhos vão fazer um exorcismo, lá no livro de Atos, a Bíblia fala isso. Quando eles vão fazer o exorcismo, expulsar o demônio, eles dizem, em nome daquele que o Paulo prega. Aí o demônio se assenhorou deles. 5 fugiu e 2 que o demônio pegou voltaram nus. O demônio deu uma surra nestes filhos de Seva, um dos principais da sinagoga. Sabe o que significa isso? Que não é só expulsar demônios, você tem que estar na unção, você tem que estar na palavra, você tem que estar na presença de Deus. Jesus não tinha nada para o demônio poder acusá-lo. Aí, por isso muitas pessoas não expulsam demônios, porque elas têm medo do demônio acusar ela. Por demônio acusar. Me lembro também de um caso, isso aconteceu já tem uns 15 anos. Na verdade foi a segunda experiência que eu tive expulsando demônios, como um obreiro na igreja. Me lembro de um caso que aconteceu que a senhora manifestou com o demônio, e aquela coisa toda, aquela briga espiritual, você vai sair, o demônio, não, eu não vou sair, e mandando sair, o demônio, não, eu não vou sair. E na oração ali, eu falava, em nome de Jesus, saia. E ali naquela euforia, aquela coisa toda, o demônio falava, em nome de João eu não vou. Eu falava, mas por que esse demônio está falando isso? E aí então o diabo queria me enganar. Eu disse, você quer me enganar, demônio? Então agora você vai sair daqui, agora com tudo que você fez, todas as obras e feitiços e obras malignas que foram feitas contra essa senhora, você vai juntar tudo isso e vai sair da vida dela. Em nome de Jesus, saia. Na hora, a senhora foi liberta do demônio e com a graça de Deus, ela voltou e falou, pastor, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Ela voltou em si porque o demônio já estava dominando a vida dela, a mente dela. Agora, quantas pessoas, elas não entendem isso? Porque Jesus, nesse momento, ele está numa batalha espiritual. Porque enquanto o demônio está vindo ali ficando de falácias, de conversas, nós não temos que entrevistar demônio, nós temos que mandar o demônio embora. Mas enquanto Jesus estava ali, ele estava fazendo o quê? Sai daí, demônio, eu estou te mandando agora, sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem. Jesus está expulsando o demônio, só que o demônio está resistindo. A briga espiritual, ela acontece, a batalha espiritual. Tem momentos que você manda o demônio embora, ele não vai sair. Ele não vai querer deixar a casa que para ele tem sido uma morada boa, que ele domina e faz o que quer. Por isso Jesus manda o demônio embora. Aí Jesus fez assim, perguntou, qual é o teu nome? Jesus quer saber que demônio que estava ali. E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então veja que quando Jesus não entrevistava todos os demônios, mas para que fique claro para você, nesse caso Jesus perguntou, quem que está aí? Que demônio é que está aí agindo na vida dessa pessoa? Você que critica, que fala dos pastores, das igrejas que expulsam demônios, se você pegar esse texto e você ler isso aqui e falar que demônio não manifesta, você não acredita em Jesus Cristo. Você tem Jesus como qualquer coisa que você possa pensar, mas você não acredita em Cristo. O Cristo Salvador, o Cristo de Deus, o Redentor, que tirou o pecado do mundo. Se você crê em Jesus Cristo, você crê que tem que se expulsar demônios? Sim, nós temos que expulsar demônios. Então veja que este demônio não era só um demônio qualquer, havia uma legião, havia milhares de demônios que estavam possessos no corpo desse gadareno, cada um deles agia numa área. Veja que os demônios vão abrindo portas. A Bíblia fala que o demônio que ele sai, se a pessoa não se enche da palavra de Deus, ele volta para casa, ou seja, ele volta para a vida daquela pessoa e traz 7 demônios piores que ele.
para que houvesse legiões de demônios na vida desse gadareno. O caso é que ele várias vezes, ele aumentava ainda a vontade de fazer coisas erradas. Ele procurava as coisas erradas. Tem pessoas que ela tem uma tendência, ela quer fazer o que é errado, ela quer mentir, ela quer enganar, quer trapacear, ela quer fazer mal para todo mundo. E aí o demônio começa a dominar. Há pessoas que elas vivem constantemente endemoniadas. Verdade. Tem pessoas que você olha para a pessoa, você já sabe que ela está endemoniada. Nós estávamos na quarta-feira passada no culto, na hora da oração, sentimos de Deus, até inclusive foi o pastor Édipo que orou, mandando o demônio embora. Tem pessoas que elas têm uma cara que está tudo certo, mas você sabe que ali tem algo do diabo agindo na vida daquela pessoa. E para isso nós temos que ter discernimento de espíritos. Sabe o que está escrito aqui? Jesus, o que está acontecendo aí? Como que é teu nome? Ah, é uma legião, leva para o sepulcro, que faz se cortar, que faz se lançar no fogo, que faz se lançar na água. Vários demônios tentando arrebatar a alma desse gadareno e levar ele junto para o inferno, que é o local dos demônios. Aí, lá no versículo de número agora 10, rogava muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogavam, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000. E afogou-se no mar, até porque nesses dias, nos dias que Jesus caminhava nessa terra, os porcos, quem tinha criação de porcos estava em pecado. Porque nesses dias, nos dias que Jesus pisou nessa terra, ele veio nos tempos da lei. Hoje nós comemos da carne do porco porque o Senhor consagrou, o Senhor abençoou todas as coisas. Lá em Atos 10, Deus fala através daquele momento, daquela visão de Pedro, ele fala, mata e come. Não fala mal, não faça mal daquilo que eu abençoei. Jesus abençoou, consagrou todas as coisas. Mas nesses dias, esses gadarenos, eles tinham a criação de porcos. Eles eram contra a lei da época, eles eram contra a palavra. Então veja que quando esses demônios, eles levam esses porcos a se precipitar no mar, olha o que diz o versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiam, e anunciaram na cidade e nos campos, saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Sabe o que está acontecendo? Quando viram o endemoniado em perfeito juízo, era tão normal ver aquele homem largado, maltrapilho, jogado, lançado às traças, que eles, quando viram esse homem vestido, são, bem aparentado, cabelo penteado, barba feita, ele bem alinhado, eles falam, meu Deus, o que aconteceu? Você é o mesmo homem que nós vimos há pouco? Quem é você? Versículo 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E aconteceram que rogaram para que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Deixa eu explicar para você esse final. Quando esses gadarenos viram que os porcos morreram, eles deram mais valia aos porcos do que para a cura daquele jovem que vivia perdido, daquele homem que vivia como um bicho. Eles não valorizaram, não viram a grandeza que era ter Jesus ali. Quantos milagres Jesus poderia ter operado ali naquela ilha, onde ali em Decápolis, onde 10 ilhas ali se reuniam, 10 cidadezinhas formavam ali a ilha de Decápolis. Era um local onde muitas pessoas podiam ser curadas, libertas de demônios, mas eles preferiram dar mais valor ao porco do que amor a Cristo Jesus. Será que não é o caso de muitos que me acompanham agora? Você ama muito mais as coisas que você tem do que Jesus? Você nunca tem tempo para Jesus? Você vive debaixo de medicamento, de depressão, tarja preta. Você vive debaixo de remédio para conseguir dormir 10, 15, 20 minutos. Se não der um sossega-leão para você, você não dorme, você não tem paz mais.
E isso era só uma oração. Uma oração que você crê em Jesus Cristo é o suficiente para você ser curado. Em nome de Jesus eu falo isso. Agora, como vai acontecer se você não crer? Como será se você não crer? Como Deus pode operar se você não dá crédito para isso? Bom, eu espero que você possa, em nome de Jesus, ver a obra de Deus acontecer quando você crê. Veja que muitos estão negando Jesus. Que esse caso não seja com você. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Eu vou orar a primeira parte, como prometi que faria, orar pelas pessoas que têm problemas nas articulações, nos ossos. Eu quero clamar junto com você, e o pastor Édipo termina consagrando os copos com água e dando os recados finais em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai querido e Pai amado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós viemos mais uma vez em Tua presença e sabendo nós, ó Pai, que aqueles que vêm em nome de Jesus, eles recebem do Senhor, ó Pai, a Tua bênção. Jesus, nós colocamos agora, ó Deus, um poder que está atrelado ao Teu nome. E no Teu nome nós dizemos, ó Deus, que todos os problemas, ó Pai, nas articulações, nas vértebras, problemas nos ossos, problemas, ó Deus, em todos os sentidos, ó Pai, que diz respeito, ó Deus, à articulação, seja um problema na cartilagem, seja um problema onde essa pessoa está tendo uma dor forte, um inchaço, é um problema de osteoporose, é um problema que está agindo, colocando esta pessoa com o joelho inchado, os tornozelos, as juntas, é o chamado reumatismo. Nós determinamos, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, que toda obra do diabo saia destas vidas, em o nome de Jesus Cristo, que a Tua bênção, que o Teu favor alcance a todos, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos que o Teu poder, a Tua unção está sobre a vida destas pessoas, Pai, operando milagres, fazendo maravilhas, fazendo o sobrenatural acontecer no nome de Jesus. E cremos, ó Pai, que a Tua unção, que o Teu poder está nestas águas. E eu te peço, ó Deus, consagre estas águas e quando esta pessoa tomar, e quando esta pessoa verdadeiramente, meu Deus, beber, ela verá milagres, ela vai ver maravilhas acontecer, ela vai ver os sinais, os prodígios se manifestarem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, para a glória do Teu santo nome. Nós cremos, ó Pai, de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba comigo do copo com água.